Romanos 8:18, nós vamos ler dos versos 18 a 25. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela. É sempre bom que Paulo faça essa ressalva, né? Cristão não sofre? Ele responde, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Veja, aqui a gente já tem uma pequena explicação da palavra certeza. A certeza requer paciência, requer que aguardemos. Porque se Jesus já tivesse vindo buscar-nos, mudar esse mundo, nós estaríamos vendo isso acontecer. Mas como a gente não viu, a gente mantém esperança. Nossos olhos não veem, mas a gente espera, e espera com paciência. Então, fé enquanto certeza não é necessariamente o que alguns têm explicado ou dito sobre fé como uma iniciativa que a gente toma de determinar coisas, de comandar coisas. Aliás, essa congregação do ladinho da nossa aqui tem exatamente essa perspectiva de determinar e as coisas acontecerem, o que a gente chama de confissão positiva ou teologia da prosperidade, como se o mundo fosse um organismo que funciona dentro de regras e que, se você conhece essas regras, conhece os gatilhos, você aperta os botões certos e tudo se integra. Isso é um deísmo, isso é um conceito de funcionamento do mundo da filosofia. O mundo é um pouco mais complexo do que isso. Tem gente, tem animais, tem seres humanos pecadores. Tem um clima que às vezes não conseguimos prever. Fatalidades acontecem, tragédias acontecem. E nesse sentido, quando nós somos esse povo que espera e que tem fé, nós deixamos Deus no lugar que lhe pertence, soberano, dono, rei, e a nós cabe confiar. Na confissão positiva, muitas das vezes, você é quem manipula Deus, você orienta Deus, você dirige Deus, muitas vezes até para desejos egoístas. Tiago disse isso: vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjar em vossos próprios prazeres. Mas a teologia bíblica coloca sempre Deus no centro, sem desprestigiar o ser humano enquanto amado por Deus, um Deus poderoso, mas sempre Deus está no centro, soberano, como Senhor, como dono, faz o que quer, quando quer, mesmo sendo fiel à sua palavra. Então, é muito importante a gente ter nesses dias, digamos assim, ecléticos,
em termos de teologia, uma igreja bastante diversa pelo país e pelo mundo afora. É preciso buscar comunhão com os nossos irmãos, mas é possível e é preciso que a gente ande em cima da Escritura, como lâmpada para os nossos pés, de modo que consigamos nos relacionar com Deus na medida do que Ele se apresenta a ser. Quando eu penso em falar sobre sofrimento, eu não quero fazer isso de maneira leviana, sem me imaginar no sofrimento e fora dele teologar sobre os outros. Mas é talvez por ter já sido alguém que passou por algumas coisas nesse sentido, e certamente tem gente que passou por coisas piores do que eu ou você. Até é difícil quantificar e comparar sofrimento, porque isso é muito pessoal. O que para alguns não significa nada, para outros significa muito. Ou seja, eu não quero lidar com esse assunto no sentido teórico da coisa, mas imaginar nossa vida como um todo, nosso dia a dia. De repente você que tem ansiedade, crise de ansiedade, você que tem depressão, você que sente uma tristeza, uma melancolia nesse mundo. Você que, de alguma maneira, sofre por antecipação. Ou seja, todo tipo de sofrimento que também envolve morte, fatalidades, violência. E eu queria que você pudesse me escutar um pouquinho hoje. Se você não esteve semana passada aqui, eu sugiro que você vá ao nosso canal do YouTube e assista aquela mensagem. Ela é a primeira parte do que eu vou concluir hoje. Aliás, quem ainda não assinou o nosso canal, por favor, se inscreva lá, assine, E hoje então, quero partir de onde parei. O que vimos na semana passada, que o sofrimento está por todos os lados. E uma coisa errada ou equivocada que a gente faz é negar a realidade do sofrimento. E alguém que faz isso pode não estar levando a vida a sério. Ou, no mínimo, a gente não está admitindo o contexto da verdade em que vivemos. Sim, porque é possível às vezes se proteger, é possível às vezes se isolar, é possível às vezes não querer se encontrar com a dor. Tem pessoas, por exemplo, que não podem entrar num hospital. Eu tinha dificuldade no passado, enquanto adolescente, de entrar num hospital. Eu dizia, é um lugar muito triste. E uma vez ouvi de um pastor exatamente o oposto. O hospital é o lugar que Deus provê para curar quem é possível curar. É uma perspectiva diferente. Então, muito vai do nosso coração, do nosso momento existencial, da nossa situação, que se projeta sobre aquilo que a gente lê. Infelizmente, vivemos nos protegendo da mortalidade. O jovem é assim, faz as coisas hoje sem pensar no futuro. Pensa que é super-homem, super-mulher. Ou mais idosos mesmo, a gente tenta adiar a mortalidade, quando na verdade a instrução bíblica é de que devemos remir o tempo e que devemos aprender a contar os dias, para não chegar na velhice e a gente ser pego de surpresa. Isso envolve planejamento financeiro, moradia. Eu noto que algumas famílias, elas não têm um planejamento mínimo, que quando vem uma notícia ruim, pega todo mundo despreparado. Você não vai antecipar o futuro vivendo ansiosamente, basta o dia o seu mal, mas você tem que ser sábio de viver cada fase da sua vida e se preparar para as que estão logo à frente. Não há dinheiro, não há poder, não há planejamento capazes, porém, de impedir a dor.
uma doença terrível, ou outros problemas que vão cruzar nosso caminho. Quando Adão e Eva pecaram, vimos isso na semana passada, parte da maldição sobre a terra foi que espinhos e ervas daninhas conviveriam com flores e alimentos. Isso mostra que o ideal perfeito de vida que Deus criou não foi totalmente erradicado. Não. Mas esse mundo que aí está longe do que Deus intencionou que fosse. Por isso pode ser dito que as pessoas que sofrem mais não são necessariamente piores do que as que sofrem menos. Não são. Eu acho que é por isso que nós temos esse sentimento de injustiça, ou de justiça por se completar, mesmo com o judiciário, mesmo com o devido processo legal. As pessoas que manipulam esses instrumentos são pessoas, seres humanos, pecadores. Então a gente tem esse sentimento de que falta justiça, as coisas não estão legais. E se você não tem, é preciso parar e pensar. A mesma coisa sobre o sofrimento humano. Se você não enxerga o sofrimento humano, é preciso você parar e observar. Por isso, as pessoas que sofrem mais não são necessariamente piores do que as que sofrem menos. O mundo, eu disse isso semana passada, está caído e destruído demais pelo pecado para ser dividido entre pessoas boas que vivem bem e pessoas ruins que vivem mal. É uma leitura muito simplista da vida humana. Para muitas pessoas, a tarefa de Deus foi criar um mundo que nos beneficiasse. A igreja tem hoje ainda, em alguns lugares, vivido dessa forma. O que é um mundo que nos beneficie e onde Deus tem o dever de nos ajudar? Um mundo em que o bom seja recompensado e o mal seja punido. Mas se existe mesmo um Deus glorioso, infinitamente glorioso, a pergunta é: por que o universo giraria ao redor do ser humano e não ao redor de Deus? Que ser humano é esse que quer esse lugar especial, essa centralidade, que não entende que a criatura de Deus foi criado por Deus e para Deus? Que excentricidade é essa do ser humano? Só que quando a gente olha a história do pecado humano, e essa história está registrada, e não é só na Bíblia, a história humana é um registro disso tudo, vamos descobrir que o verdadeiro enigma do mal não é porque Deus pune os bons. Puxa, aquela pessoa era tão boa, olha só, como é que Deus, sendo bom, pode ter feito isso com ela? Porque isso causa um desconforto. O verdadeiro enigma é: por que, à luz do nosso comportamento pecaminoso como raça humana, Deus continua sendo bom e permite tanta felicidade? Essa é a pergunta correta. E vimos a doutrina bíblica do julgamento final como aquela que nos ajuda então a viver com esperança e graça nesse tempo. Se a gente acredita que haverá um julgamento final que estabelecerá a justiça, hoje a gente tem esperança e um incentivo para lutar por justiça. Mesmo que os resultados não sejam aqueles que a gente imagina, mesmo que processos sejam anulados, prescritos. Um dia toda a justiça será estabelecida, completada e de forma perfeita. E é por isso que a doutrina do julgamento final fala sobre isso. Os erros que a gente chama de mal moral, um dia serão reparados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essa doutrina do julgamento final também nos leva a ser generosos nesse tempo aqui. E não pegar a arma e sair revidando todo o ataque que sofremos. Nos ensina a perdoar e até a abrir mão de vingança e do uso da violência, sem sermos ingênuos.
E eu coloquei na última postagem de hoje, nossa, da comunidade, essa dúvida tão comum entre nós, inclusive: se Deus é bom, por que o mal existe? E eu aqui sugeri apenas uma reflexão a respeito disso, porque a origem do mal é, pelo menos do que a gente tem na Escritura, é um assunto inesgotável. Será que Deus não permite a existência do mal porque o mal acaba resultando em muito mais glória e alegria do que teríamos de outra forma sem mal? Sem o pecado e o mal, jamais conheceríamos a coragem de Deus de vir a esse mundo, encarnar, ou a extensão impressionante do seu amor, ou a glória de uma divindade que deixa o seu trono e vai para uma cruz. Ouviríamos de forma mais teórica sobre Deus, mas a encarnação colocou isso em perspectiva real. E hoje então eu queria falar de duas outras doutrinas que nos ajudam a enfrentar o tema do sofrimento: a doutrina da encarnação e a doutrina da expiação. Veja, Peter Berger é um sociólogo, ele não é teólogo, e ele explica que todas as culturas devem fornecer aos seus membros um meio de dar sentido ao sofrimento. Sim, imagina no sofrimento simplesmente a gente calar. Não, a gente tenta. Como sociedade, a gente tenta algum tipo de explicação, de consolo. Segundo esse autor, a Bíblia faz isso, apresenta um sentido para o sofrimento de duas formas. Primeiro, no livro de Jó. Encontramos ali a verdade mais difícil e rigorosa a respeito do sofrimento. No fim das contas, não podemos questionar a Deus o motivo ou a oportunidade do sofrimento. Jó pede que Deus explique por que tantos sofrimentos e pesares desabaram sobre ele. Em resposta, o questionador é desafiado quanto ao seu direito de fazer a pergunta. Deus confronta Jó com a sua limitação humana, sua incapacidade de entender os conselhos do próprio Deus, mesmo que lhe fossem revelados. Mesmo que lhe fossem revelados. E também a condição de pecador de Jó, que não está em posição de exigir uma vida de conforto. Embora reconheça que essa visão das coisas tenha muita lógica, esse sociólogo, Peter Berger, entende que ela por si só, para a maioria das pessoas, não é suficiente, a não ser para alguns religiosos virtuosos, que entenderiam Deus no seu lugar, soberano, de fazer quando quer, sem dever explicação nenhuma. Mas o livro de Jó aponta de modo correto a finitude e a indignidade do ser humano e exige de verdade rendição plena à soberania de Deus. Porém, por si só, a exigência talvez seja um fardo pesado demais para o sofredor, como se Deus ficasse indiferente, simplesmente impusesse sobre alguém o sofrimento, cale-se todo o questionamento. Então, no Novo Testamento, meus irmãos, surge, repleto de inimaginável consolo, aqueles que confiam na soberania de Deus, a encarnação. O próprio Deus soberano desceu e viveu na escuridão do mundo. Ele mesmo bebeu do cálice do sofrimento até a última gota. E não fez isso para a justificação própria dele mesmo, mas para a nossa, ou seja, para suportar sofrimento, morte e maldição dos pecados que nós cometemos. Ele toma sobre si o castigo, de modo que um dia retorne para dar um fim
a todo mal, sem precisar nos condenar ou punir. O Novo Testamento ensina que Jesus era o Deus encarnado. Colossenses 2:9 é onde Paulo escreve: nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus não era meio Deus, Jesus não era só filho de Deus, Jesus Cristo era Deus, plenamente Deus. Mas ele sofreu, experimentou fraqueza, uma vida de clamor e lágrimas. Hebreus capítulo 5, versículo 7 diz exatamente isso. Se fez gente, passou pelas dores comuns dos seres humanos. Ele sofreu na carne rejeição, traição, pobreza, injúria, decepção, desespero, privação. É muito difícil quando a gente ouve nesse sentido aquela interpretação de que o burrinho onde Jesus entrou em Jerusalém seria a BMW do nosso tempo. É muito duro ouvir esse tipo de coisa. Um animal emprestado. Jesus entra humilde na sua cidade. Ele só pode ser recebido por ramos colocados no chão. Hebreus ainda no capítulo 4, versículo 15, diz que por isso mesmo pode se compadecer das nossas fraquezas, porque foi tentado à nossa semelhança em todas as coisas, porém sem pecado. Veja, isso não é pequena coisa. A gente repete a doutrina da encarnação e não se dá muitas vezes conta do movimento que aconteceu. O Deus Cristo desceu e se confinou a um corpo como o de Jesus. Na cruz ele foi além do pior sofrimento humano, experimentou rejeição cósmica, eu diria assim. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. A vinda de Jesus ao mundo, de uma certa forma, foi desconfortante ou desconfortável. Assim que ele chega para muita gente. Sofreu uma dor que excede nossas dores tão infinitamente quanto seu conhecimento e poder excedem os nossos. De novo, pense na sua dor e pense em Deus descendo numa vida humana e sentindo dor. Para nós, humanos, se machucar é a consequência de caminhar. Deus se tornou vulnerável. Deus escolheu viver como um ser humano. Não existe angústia interior mais profunda do que a perda de um relacionamento baseado no amor, a relação que ele tinha com o seu pai. No entanto, nem sequer podemos imaginar como seria perder não somente um relacionamento humano, nossa esposa, nossos filhos, de muitos anos, mas o amor infinito do pai, amor que Jesus conhecia não há 20 anos, não há 30, não há 40, desde a eternidade. Pensa. A separação seria algo profundamente insuportável. Sim, porque na cruz Jesus estava sofrendo o abandono de Deus e exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Nisso testemunhamos, meus irmãos, o poder supremo. Um Deus que é forte o bastante para voluntariamente tornar-se fraco e mergulhar na vulnerabilidade e nas trevas. Aí sim, por amor a todos nós. Aqui está o nosso lugar, objeto do amor de Deus.
E nisso testemunhamos também a maior glória possível, a disposição de Deus de abrir mão de toda a sua glória por amor a nós. Como Filipenses 2 nos ensina muito bem. Não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornado em figura humana, a si mesmo se humilhou. Queridos, isso é algo que outras religiões nem mesmo conseguem imaginar. Certa vez, ao discursar em uma universidade em Sydney, na Austrália, um pastor cristão falou de um tema que tinha o título As Feridas de Deus. Na hora das perguntas, um muçulmano se colocou em pé e disse que era um absurdo afirmar que o Criador do universo tenha se sujeitado às forças da sua própria criação. Que ele tenha se alimentado, dormido, ido ao banheiro e, pior ainda, morrido numa cruz. Esse pastor respondeu que as considerações feitas na pergunta eram inteligentes, persuasivas, ponderadas, imaginando que o rapaz desistiria. Mas o rapaz prossegue. É ilógico que Deus, a causa das causas, se sujeite a sofrer por seres tão indignos como nós. Percebendo que não tinha nenhum argumento a dar, a não ser o que já havia falado, o pastor simplesmente agradeceu ao rapaz pela pergunta e por explicar tão nitidamente a diferença do Evangelho de qualquer outra religião. Ele disse: o que o muçulmano denuncia como blasfêmia é precioso ao Filho de Deus. Deus tem feridas. Ora, por isso esse autor que eu acabei de citar, Peter Berger, tem razão. A resposta do livro de Jó, Deus sabe o que está fazendo, portanto descanse e confie nele, ela está correta. Deus é soberano, mas talvez seja insuficiente para a pessoa que está ali sofrendo. Porque sozinha essa resposta é fria, insensível. E mais, porque no Novo Testamento, Deus nos oferece mais recursos para enfrentar os terrores da vida. No seu Filho, no Evangelho, na encarnação de Deus no mundo. Nós nos afastamos de Deus, porém Deus não nos abandonou, essa é a mensagem. O sofrimento vem, cruza o nosso caminho e Deus está ali. Somente a fé cristã ensina que em Jesus Deus veio ao mundo e se sujeitou ao sofrimento e até mesmo à morte, e uma morte de cruz. Entendemos o significado disso? É verdade que não sabemos por que Deus permite que o mal e o sofrimento continuem a existir. Ou porque, aos nossos olhos, os sofrimentos são tão aleatórios. Mas pelo menos a gente sabe o motivo que não é porque Ele não nos ama. Isso é importante que nós saibamos. Há pessoas que quando o sofrimento vem na vida, se desesperam, desacreditam de Deus. Como Deus, sendo bom, permite que isso aconteça comigo? E eu não estou falando de pessoas distantes, eu estou falando de nós, seres humanos cristãos. Quando entramos no tubo do sofrimento, todo aquele imaginário cristão que a gente tem, Bíblias e convívio cristão, passa por um moedor. A gente vai ser provado agora com os nossos sentimentos em razão da dor. E vai sair coisas que a gente não imagina. Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. É por isso que o sofrimento, a dor, as perdas, elas vão nos desnudando, vão nos tirando coisas periféricas para a gente chegar cada vez mais no cerne, no talo. É como às vezes a disciplina de Deus que
no momento é motivo de dor e angústia, mas depois dá fruto. É óbvio que falar disso de maneira teórica é uma coisa, mas quero repetir. O sofrimento não nos vem porque Deus não nos ama. Não é porque Ele não se incomoda conosco. Aliás, não é porque Ele não se importa conosco. Deus está de tal forma comprometido com a nossa felicidade suprema que se dispôs, e esse conceito é importante, Deus está de tal maneira comprometido com a nossa felicidade suprema, a verdadeira felicidade, que Ele tomou as decisões que tomou, fez o que fez, sofreu o que sofreu, para que eu tenha essa vida. Este é o sentido. Ele se dispôs a mergulhar nas profundezas mais terríveis do sofrimento. Esse que é o nosso símbolo maior. E que deve dizer alguma coisa a nosso respeito, muito longe do que essa ideia de indestrutibilidade, imunidade ou impermeabilidade que a igreja imagina ter, que vai conquistar, que vai dominar, que ninguém pode ir com ela. Isso não é o nosso lugar é outro. Nosso lugar aqui é dando passos e carregando essa cruz. Sei que nem sempre é o que a gente deseja, mas que bom que Deus efetua em nós o desejar também, segundo a sua boa vontade. Eu quero repetir isso, talvez uma das coisas mais importantes do que foi dito essa noite. O sofrimento não nos vem porque Deus não se importa conosco, mas é exatamente ao contrário, porque Ele está comprometido com a nossa felicidade suprema, que Ele sofreu em nosso lugar. Ele nos entende, Ele sabe como nos sentimos e nos garante que tem um plano para acabar com essas lágrimas que a gente verte. Talvez alguém possa responder, mas isso só responde parte do porquê, pastor. Parte do porquê do sofrimento. Pode ser verdade, mas é a parte de que precisamos saber que Deus nos ama e não nos abandona. E que às vezes não vai ser o remover do sofrimento que significará a presença de Deus, mas será exatamente a lembrança de que no sofrimento Deus está presente. Que Deus sofreu. Lembra lá do texto de Paulo? Conformando-me com Ele em sua morte. Paulo escreveu. Se Deus explicasse todos os motivos para deixar que as coisas aconteçam como elas acontecem hoje, nosso cérebro não teria condições de compreensão. Pense nos relacionamentos das crianças com seus pais. Crianças de 3 anos de idade quase nunca entendem os motivos dos seus pais deixarem ou não que façam isso ou aquilo. No entanto, mesmo que não entendam os motivos dos pais, elas são capazes de compreender o amor do pai, o amor da mãe. E então, são capazes de confiar no pai e na mãe. E assim, viverem em segurança. Isso é tudo do que elas precisam de verdade. Agora, a diferença entre Deus e os seres humanos é infinitamente maior do que a diferença entre um pai de 30 anos e seu filho de 3. Portanto, não devemos sequer imaginar que somos capazes de entender todos os propósitos de Deus. Todavia, por meio da cruz e do Evangelho de Cristo, podemos experimentar um amor incomparável, nunca antes revelado, nunca antes demonstrado. E essa é a nossa maior necessidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que nenhum de nós pereça, para que tenhamos vida eterna.
Em seu livro, a autora Anne Voskamp descreve a sua jornada em busca de entender uma morte absurda da sua irmã, uma menina de 2 anos de idade esmagada por um caminhão. No final, ela conclui que a questão principal está no fato de confiarmos ou não no caráter de Deus. Deus é amoroso de verdade? Deus é realmente justo? A conclusão da autora é a seguinte: Deus nos enviou Jesus. Se Deus não nos recusou o próprio Filho, será que Ele nos recusará qualquer outra coisa de que precisamos? O que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8? Se Deus não poupou o seu Filho, não nos dará com Ele graciosamente todas as coisas? Se a confiança tem de ser conquistada, será que Deus, de maneira inequívoca, não conquistou nossa confiança com as escoriações das suas feridas abertas? Os espinhos lhe rasgando a testa? Ou o nosso nome escapando dos seus lábios rachados enquanto Ele entregava o seu espírito? Como não nos daria graciosamente todas as coisas que Ele mesmo considera melhores e boas? Deus já nos deu o incompreensível, termina a autora. Meus irmãos, nos livros de Isaías capítulo 9 e Mateus capítulo 4, versículo 16, podemos ficar só com esse de Mateus? Mateus 4,16. Lemos que quando Jesus nasceu, o povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Sim, uma luz raiou para os que viviam na região da sombra da morte. Talvez você se pergunte: se Jesus é a luz do mundo, por que então, quando viveu aqui na terra, Ele não fez algo com relação ao sofrimento e à escuridão, pastor? Crianças continuam morrendo de forma prematura, horrível. Pobres continuam na penúria, pais jovens continuam morrendo em acidentes, deixando viúvas. Não sei se viram as imagens de uma igreja na Ucrânia. As crianças órfãs sentadas na frente e atrás sentadas as viúvas. Guerras e rumores de guerras continuam. Por que Jesus não acaba ou não acabou com tudo isso? E se Jesus tivesse vindo ao mundo não para morrer jovem, mas para dar fim à injustiça e ao mal, perguntam muitos ainda. O que teria acontecido se Ele tivesse resolvido a injustiça? Vamos pensar aqui uma frase de Tolkien. Após uma derrota e uma trégua, o mal sempre assume outra forma e cresce de novo. Consideremos os avanços científicos e tecnológicos que resultaram em benefícios sem precedentes na saúde e na comunicação. Até mesmo o fim da cortina de ferro e o término da Guerra Fria podem ser atribuídos à revolução dos meios de comunicação. No entanto, muitas pessoas bem informadas temem que terroristas usem essa tecnologia para derrubar setores inteiros da rede eletrônica, fazendo desaparecer trilhões de dólares em riqueza, levando o mundo à depressão. A energia nuclear também é uma grande fonte de poder quando bem aproveitada, porém estamos cientes da possibilidade de proliferação nuclear e terrorismo nuclear. Parece que é coisa passada, né? Nesse ano que passou, mais de uma nação ameaçando outra com bomba nuclear. Quando uma nova descoberta afasta uma forma de mal, ele sempre descobre um jeito de usar a descoberta, a mesma, para se revelar a nós em novos formatos
diferentes. Por quê? Porque em grande parte o mal e as trevas deste mundo nascem dentro de nós. Lutero ensinou que a natureza humana é curvada sobre si mesma. Somos mais instintiva e profundamente narcisistas do que jamais acreditamos ser. Essa curvatura sobre nós mesmos, ou inclinação egoísta, é uma fonte do vasto sofrimento e dos males que experimentamos, desde genocídios, violências, até a razão do seu casamento ter os desafios que tem. Vou fazer a citação aqui de um filósofo que é ateu, mas ouça o que ele diz, falando sobre o livro de Gênesis. O nome dele é John Gray. Ele escreve: em comparação com Gênesis, o mito moderno de que a humanidade caminha rumo a um futuro melhor não passa de superstição. Vou repetir. Em comparação com Gênesis, ele faz uso do Gênesis aqui, o mito moderno de que a humanidade caminha rumo a um futuro melhor não passa de superstição. Como a história de Gênesis ensina, o conhecimento não pode nos salvar de nós mesmos. Se sabemos mais do que antes, olha o que ele diz, significa apenas que temos um palco maior para encenar nossas fantasias. É claro que ele não está falando do conhecimento de Deus em si, ele está falando de conhecimento em termos gerais. A mensagem de Gênesis é que nas áreas mais cruciais da vida humana não pode haver progresso, somente uma luta eterna com a nossa própria natureza. É uma frase dura. É uma frase dura que esse autor faz. E eu vou encontrar na Escritura reverberação dessa frase. O que teria acontecido na primeira vinda de Jesus, caso ele viesse empunhando uma espada e com poder para destruir todas as fontes de sofrimento e maldade? Não teria sobrado uma única pessoa para contar a história. Se você acha que isso não é justo, eu diria que você não conhece sua própria capacidade de pecar, seu coração mau, ou tem feito de conta que não sabe. No entanto, em sua primeira vinda ao mundo, o propósito de Jesus não foi trazer justiça, mas torná-la possível, suportá-la. Ele não veio de espada em punho, mas com pregos nas mãos. Através dos séculos, este foi e deve ser o ensino cristão. Jesus morreu na cruz em nosso lugar, recebendo o castigo de nossos pecados, que os nossos pecados merecem, para um dia voltar, destruir o mal, sem nos destruir junto com o mal. Isso é uma coisa incrível, você já se deu conta disso? Que Jesus vai conseguir voltar e separar o seu povo, os seus filhos, de todo o mal que ele vai consumir para sempre. Jesus não veio ao mundo com uma agenda política que desse fim à opressão romana, nenhuma vez sequer, por melhor que isso fosse. Ele não tinha interesse em simplesmente fazer o que o ser humano pode e deve fazer, como se opor ao mal. É o nosso dever resistir ao mal. Não, Jesus tinha um plano mais radical.
Ele nasceu entre os seres humanos, morreu numa cruz e ressuscitou dentre os mortos para dar início a esse plano. Sua morte e ressurreição fizeram nascer um povo que agora tem capacidade e poder únicos para se oporem ao mal. Nas suas comunidades, na sociedade de forma geral, resistindo o mal sem desanimar. E tudo isso, meus irmãos, porque o Filho de Deus se dispôs a sofrer como homem para desestabilizar o mal e um dia acabar para sempre com ele, com o pecado, o sofrimento e a morte. Isso é impagável. Foi isso que fez os discípulos deixarem tudo para trás. Porque esse Jesus tem as palavras de vida eterna. O que tem valor que se possa comparar com aquele que tem o poder sobre a vida? A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. Se você sabe que está seguro no amor de Jesus, que nada pode arrancá-lo das mãos do Senhor, se você confia que Ele vai levá-lo à casa de Deus e ao futuro com Deus, então Ele será uma luz para você nos lugares mais sombrios, mais solitários, mais difíceis. Se você confia que Ele é aquele que te reserva um futuro glorioso, os lugares escuros da vida são apenas o percurso para chegarmos lá. Quando todas as outras luzes se apagarem, essa luz brilhará plenamente. O amor de Jesus por cada um de nós agora, e essa confiança, meus irmãos, infalível, a respeito do futuro, isso sim, é luz no meio da escuridão. Por isso, bem-aventurados vocês que são perseguidos. Grande é o vosso galardão nos céus. E por meio dessa luz é que a gente encontra o nosso lugar, o nosso caminho.